Boa noite, igreja, graça e paz. Amém. Irmão, se tem uma coisa que eu tenho aprendido. Ai, que bênção, gente. É por isso que eu tô sempre aqui, ó. É aguinha, é carinho. Os irmãos podem sentar. É uma coisa que eu tenho aprendido nesta vida é que o título ele abre portas. O título te leva a alguns lugares. Mas o chamado ele depende do título. E algo que eu já comentei com Elisângela e que eu reconheço na vida dela é um chamado pastoral. Ela pode não ter título, mas o trabalho que ela faz nessa igreja é um chamado de pastora. Então, quando o pastor falou assim, a pastora vai orar pela pastora, eu me senti muito feliz e muito honrada por isso, porque eu vejo o chamado pastoral nela. E para mim, ela é a pastora dessa igreja. E na segunda-feira eu conversava com um casal de pastores, e ele é pastor, e ela não é de título. E aí eu perguntei isso para ela, eu falei assim, mas as pessoas não te chamam de pastora? Aí ela falou assim, chamam, mas quando chamam eu peço para não chamar. Eu falei, mas por quê? Ah não, para as pessoas não confundirem as coisas. Eu falei, mas você faz isso o tempo todo dentro da igreja, porque eu observo ela dentro da igreja. Aí ela falou assim, não, mas eu não sou pastora, eu não tenho título. Eu falei, mas o seu chamado, a sua função dentro da igreja é de pastora. Mas o fato de não ter dado título para ela, de ninguém ter dado um carimbo na festa dela, essa pessoa que eu estava conversando na segunda-feira, ela está achando que não pode ser chamada de pastora porque não botaram um carimbo na testa dela. Eu não sei se a ideia dela vai mudar, depois do que eu falei com ela. Mas, gente, a primeira ideia de chamado é o que as pessoas dizem a teu respeito. Antes de eu ganhar o carimbo na testa, eu fui chamada de pastora aqui dentro por 2 jovens. Na época eles eram adolescentes. O pastor que falou que ia nos ordenar, eu falei isso com você. Eu fiquei muito balançada, porque eu vim de uma instituição onde mulher não tinha o carimbo na testa. A gente fazia o serviço dentro da igreja, mas não tinha o carimbo. E aí para mim foi muito difícil ganhar o carimbo. E aí eles me abraçaram e falaram assim, você é a minha pastora. E aquilo foi Deus usando 2 adolescentes para eu entender que não era só uma questão de carinho, era uma questão de chamado. Então, só para justificar essa alegria que eu senti, e para mim é uma confirmação de Deus sobre a vida da pastora Elisângela. E eu vou falar sobre chamado, mais uma vez. E eu acabo sendo muito repetitiva. Irmãos, observem isso, pastores, pregadores, são repetitivos. Porque a gente acaba falando sobre aquilo que Deus ministra muito sobre as nossas vidas. E chamado para mim é algo muito importante. Porque desde quando eu fui ordenada, é que eu fui entender essa questão do chamado, como é importante a gente entender para o que nós somos chamados. Como é importante nós entendermos a nossa identidade. Porque quando nós entendemos isso, nós passamos pela luta, pela aprovação e nós permanecemos. Se nós não entendemos isso, nós paramos no meio do caminho. Porque as lutas e as provações, nós vamos continuar tendo nessa vida. Nós só nos livramos da luta na eternidade. Às vezes nós lamentamos quando alguém é parte do Senhor. Eu não sei se vocês viram agora há pouco tempo, nós perdemos uma pessoa muito querida, a Carla. Eu fiquei numa tristeza profunda com a partida dela, pela saudade que ela deixou para mim, que eu tive um convívio grande com ela e pela família. Mas uma menina que estava sofrendo muito, muito nova. Eu fico pensando na saudade da filha, do marido, da família. Mas se a gente for um pouquinho mais racional do que emocional, essa menina está vivendo a plenitude da eternidade com Deus. Nós aqui estamos sofrendo, mas ela está vivendo a plenitude da eternidade com Deus. Então nós precisamos entender isso. Quando nós entendemos isso, nós vamos entender que nesta vida nós vamos sofrer. Mas quando nós estamos vivendo dentro do chamado, nós persistimos. E é sobre este personagem que nós vamos ver hoje, que é Jeremias, que alguns até chamam de profeta chorão. Mas ele chorava, mas ele permanecia. Ele chorava e ele escrevia. Ele chorava e ele
profetizava, ele chorava e ele apontava. Ele não parou porque ele chorava. Ele continuou, mesmo chorando. Então não importa o que você está vivendo, pode continuar chorando, mas não pare. Amém? Nós vamos ler Jeremias 1, verso 4, a partir do verso 4. Gente, um pouquinho depois de Provérbios, tá? Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias. E a palavra do Senhor diz assim, verso 4. Assim veio a minha palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. E às nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou uma criança, porque onde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares e para destruíres e para arruinares e também para edificares e para plantares. Irmãos, a história de Jeremias, ela é bem extensa, ela tem bastante detalhes, mas a gente vai tentar pegar alguns pontos importantes para as nossas vidas. Jeremias, assim como João Batista, assim como Ezequiel, é um profeta que não nasceu profeta. Jeremias, ele nasceu de uma família de sacerdotes. Ele é filho de Ilquias. E se ele nasceu numa família de sacerdotes, o normal é que ele fosse sacerdote. Então, quando eu falo de identidade, a gente precisa entender isso. Porque eu não sei onde vocês nasceram. Eu não sei quem foram os pais de vocês. Eu não sei de onde vocês saíram. Eu sei de onde eu nasci. Eu sei quem são os meus pais. Eu sei o que as pessoas esperavam que eu fosse. A minha mãe me conta que quando eu era muito pequenininha, cerca de 2 anos de idade, eu era realmente pequenininha com 2 anos. Eu tenho essa altura desde os 13, então com 13 eu não era pequenininha. Mas a minha tia me levou num ambiente espiritual que não glorifica a Deus. Eu não vou citar o nome, mas eu acho que os irmãos estão entendendo. E que nesse ambiente espiritual, o camarada lá disse que queria começar a me iniciar. E aí minha tia disse para ele o seguinte, disse que eu era muito especial. E a minha tia disse para ele o seguinte: eu não posso largar ela aqui não posso deixar o senhor iniciar ela não, porque ela não é minha filha, ela é minha sobrinha. E aí eu preciso pedir autorização à minha mãe. E a minha mãe ficou com muito medo. Minha mãe falou: não, ela é muito nova ainda, deixa ela ficar mais velha. Mas como o Senhor me resgatou os 9, não deu tempo do camarada lá fazer o serviço dele, né? Porque o Senhor não permitiu. Mas o que eu quero dizer com isso, não só da proteção do Senhor sobre a minha vida, mas o que esperavam a meu respeito, o que achavam que eu seria. Porque na minha família tinham pessoas envolvidas com isso. Então provavelmente pensaram: ela também vai ser envolvida com isso. Se tem gente na família assim, ela também vai ser assim. Na família de Jeremias não era diferente. Se tinha sacerdote na família e o pai era sacerdote, Jeremias seria sacerdote. Tinha problema com sacerdote? Não. Ser sacerdote era uma bênção, era uma honra. Sacerdote era querido pelo povo. Quem não queria ser sacerdote? Sacerdote só trabalhava no templo. Sacerdote recebia ofertas do povo. Sacerdote, quando passava na rua, o pessoal: Senhor sacerdote, seja bem-vindo. Quem não queria ser sacerdote? Mas o que Deus tinha para Jeremias não era isso. E quando Deus diz para ele: Jeremias, eu estou te chamando para ser profeta,
Eu vou te levar às nações. Jeremias ficou aborrecido. Ele ficou assustado. Porque eu já falei isso para os irmãos. Hoje em dia, quando alguém fala que é profeta, tem honras. Porque os profetas dos nossos dias, eles não atuam como os profetas atuavam no Velho Testamento. O que os profetas de hoje em dia falam? Ah, pastor, eis que vejo que tu és um homem de Deus. Eis que vejo que, olha, muita honraria para a tua pessoa. É isso que os profetas de hoje falam. Mas os profetas da Bíblia não é isso que eles fazem, não. Os profetas da Bíblia diziam diante dos reis e diziam: ó, tu está em pecado, tu fez bobagem. A mão de Deus é sobre a tua vida. Diante de um rei, correndo o risco de perder a cabeça. Era isso que um profeta fazia. Um profeta na Bíblia era perseguido, ele era apedrejado, ele era preso. Que foi o que Jeremias passou. Por isso que Jeremias não gostou da ideia. Mas, Senhor, profeta, eu prefiro viver como meu pai. Porque meu pai tem proteção dentro do tabernáculo, lá ele está tranquilo. Não, Jeremias. O que eu tenho para você, a sua identidade e o teu chamado, não é o que as pessoas dizem a teu respeito, mas é o que eu digo ao teu respeito. Irmãos, nós só vamos ter paz quando nós entendemos o que Deus diz ao nosso respeito. E nem sempre o que Deus diz ao nosso respeito, ou o que Deus quer que nós façamos, é o que está no nosso coração, ou é o que é mais fácil. Mas é o que é melhor para nós. E você sabe qual é a sua identidade. E você sabe o que Deus diz a teu respeito. E a trajetória de Jeremias, gente, o capítulo 1, se a gente olhar, verso 2, 4, 7, 11, 13, todos eles começam assim: e veio a palavra do Senhor a Jeremias. Eu falei com vocês quando eu preguei Josué que Deus só fala com quem está disposto a ouvir. Então Jeremias entendeu que ele seria profeta. Então ele entendeu que Deus ia falar com ele. Porque veja bem, sacerdote, Deus falava com sacerdote? Não. Deus falava com sumo sacerdote. Quantas vezes? Uma vez ao ano o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para entregar lá a oferta, a expiação do pecado do povo. Só que agora ele não ia ser nem sacerdote, ele era um profeta, aonde no capítulo 1 Deus fala inúmeras vezes com ele. E veio a palavra do Senhor a Jeremias. Ia ser fácil? Não ia ser fácil. Mas a partir do momento que ele decide obedecer à voz de Deus, Deus começa a falar com ele. E é constantemente. A partir do momento que Jeremias decide, está disposto a enfrentar tudo que viria pela frente, a partir daquele momento a vida dele começa a ser guiada por Deus. E ele começa a viver o que nenhum sacerdote viveu, inclusive o pai dele. Podia não ter honraria, podia não ser bem-vindo, podia não falar, pode passar. Mas Deus dizia para ele: vem aqui, meu filho, eu quero ter um relacionamento com você. Vem aqui, meu filho, eu tenho algo importante para te dizer. Nenhum nome desses sacerdotes é contado na Bíblia. Só se diz que ele era filho de Uquias. Não se diz mais nada sobre Uquias. Mas tem um livro inteiro contando a história de Jeremias. Tem mais um livro de Lamentações inteira falando sobre Jeremias. Porque esse homem decidiu cumprir o propósito e o chamado dele, independente da perseguição, independente da prisão, independente das dores. Nós estamos dispostos a cumprir o que Deus tem para nós? Independente do que vai vir pela frente, independente das dores, das tribulações. Irmãos, quando nós estamos dispostos, a nossa história continua em Atos. A nossa história é escrita na eternidade. A nossa história, ela é contada. Quantas histórias são contadas nos púlpitos hoje, de irmãos que partiram do Senhor? Eu acabei de falar da Carla. Quantas vezes eu vi a Carla cantando, louvando a Deus, ministrando na igreja, novinha daquele jeito. Quanta história a Carla deixou na família dela. Quanta coisa a família dela aprendeu com ela, de testemunho de uma serva de Deus. Quanta história nós estamos deixando por onde nós passamos e nós nem sabemos. Mas nós decidimos cumprir aquilo que Deus tem para nós estamos deixando história. E Jeremias deixou uma história. Irmãos, a história de Jeremias começa bem,
Porque aqui, quando a gente vai pesquisar, aparecem 5 reinados por onde Jeremias passou. Ele profetizou por pouco mais de 40 anos. Mas a Bíblia conta 3. Ele começa aqui no verso 2, no reinado de Josias. E Josias foi um reinado maravilhoso, porque Josias foi um reinado de avivamento. E avivamento, ele só acontece quando tem arrependimento e santificação. E Josias fez isso. E esse arrependimento começou com a leitura da palavra. O povo se arrependeu, se colocou diante de Deus e houve uma mudança. Houve metanoia, mudaram a mentalidade. Josias começou a profetizar nesse momento. Imagina que momento bom para profetizar. O povo queria a palavra, o povo queria mudança. É tão bom quando a gente pega um povo assim, um povo disposto. Vamos gente, também quer, vamos lá. Só que depois de Josias, a coisa foi caindo. Aí o texto vai dizendo que depois veio Joaquim, que reinou pouco tempo, ele reinou 3 meses só. Depois ele foi para Babilônia. E aí ele termina lá em Zedequias. Zedequias foi um desastre. Zedequias se revoltou contra Nabucodonosor. O finalzinho da história de Zedequias, para os irmãos terem uma noção, ele assiste a morte dos filhos dele. E depois disso os olhos dele são furados, de tão ruim que foi. Mas o final do ministério de Jeremias é um final onde o povo está em apostasia. Qualquer um ia se revoltar com Deus. Eu falo assim, mas o Senhor me levantou para isso. Eu estou falando, esse povo não quer nada. Esse povo não me escuta. Esse povo me despreza. Eu estou aqui, dando meu sangue. Eu já fui preso. Já me jogaram no poço. Eu sou desprezado. E o povo não me escuta. E eu estou falando em teu nome. E é uma apostasia enorme. E a idolatria no meio desse povo. Mas ele permaneceu. Mas Deus preserva Jeremias. E sabe por que ele permaneceu no meio de uma apostasia? Porque ele sabia quem ele era e para o que ele tinha chamado. Porque, como eu falei com os irmãos no capítulo 1, e veio a mim a palavra do Senhor dizendo, ele tinha relacionamento com Deus. Não era experiência não, irmãos, que a experiência é bom, mas a gente tem que ter relacionamento, porque a experiência passa. Quem tem experiência com Deus não tem experiência com Deus. Eu já tive experiência com o Senhor. A gente tem experiência com Deus constantemente, mas a experiência passa. Amanhã eu não lembro mais. Mas a gente tem que ter relacionamento. Eu tenho que ouvir Deus falar comigo. Eu preciso ter direcionamento do Espírito Santo sobre a minha vida. E a gente vai vendo aqui no capítulo 1, Deus direcionando tudo sobre a vida de Jeremias. Cada dificuldade que Jeremias levanta, Deus vem dar solução. Senhor, olha só, ele começa a falar. E o Senhor diz para ele, olha Jeremias, você é de uma família de sacerdote. Você está certo. Mas olha só, eu te conheci e eu te formei no ventre da tua mãe. Não foi sua mãe e teu pai que te formaram, não. Eu te formei. Você já nasceu com propósito. E isso não foi só para Jeremias, não. Isso é para nós. Nós nascemos com propósito. Se nós estamos respirando, se nós temos fôlego de vida, é porque tem um propósito para nós estarmos aqui. Irmãos, todos nós estamos aqui hoje, não é porque nós não tínhamos para onde ir, não. Ou vocês não tinham nenhum lugar para ir? Eu tinha a minha cama. Vocês acham que eu tinha? É claro que eu tinha. Eu tinha uma coisa legal para assistir na internet. Eu tinha um chocolatezinho para comer, para beber. Tinha. Eu tinha uma cobertinha boa para me aquecer. Tinha. Mas esse não era o propósito do Senhor para mim hoje, 7:30. E se eu estivesse lá, eu não estaria cumprindo aquilo que Deus tinha para mim nesta quarta-feira, 7:30. Eu não estaria escrevendo a história que Deus tinha para mim hoje, às 7:30. É isso que nós precisamos entender. E Jeremias entendeu que a história dele era essa. E o Senhor disse para ele, eu te conheço desde o ventre da sua mãe. E no ventre da sua mãe eu te santifiquei. E as nações te dei por profeta. No ventre da tua mãe, o Senhor te santificou. No ventre da tua mãe, o Senhor já disse para o que você nasceria. Para o que o Senhor te chamou. Ele te chamou no ventre da sua mãe.
No ventre da sua mãe, Ele te deu a tua identidade. No ventre da tua mãe, Ele te deu o teu chamado. E o Senhor continua dizendo para ele. E Jeremias diz para o Senhor: Senhor, eu não sei falar. Eu sou como uma criança. Irmãos, quando nós recebemos o nosso chamado, eu falei isso no início da pregação. E eu não falei à toa. Só por causa da pastora de hoje ou não. Eu falei porque eu vivi isso. Eu temi o chamado. Eu temi o título. Porque eu vim de um ambiente onde o título não existia. Mas eu coloquei isso diante do Senhor. Senhor, se o Senhor tem esse chamado para mim, o Senhor me capacite. E o Senhor colocou diante de mim mulheres que eu pudesse me espelhar. Mulheres que eu pudesse ver o ministério feminino e entender o chamado de Deus. E entender que as coisas que dizem na Bíblia que não existe, que Paulo disse que aconteceu, que deixou de acontecer, existe contexto bíblico para isso. Eu fui estudar a Bíblia, fui entender que existe sim. Eu não vou discutir isso aqui porque o assunto não é esse. Então Deus foi abrindo minha mente, eu fui entendendo as coisas. E Deus foi me capacitando para viver o chamado dele sobre a minha vida. E Deus continua me capacitando, porque a capacitação ela é constante. Então Deus não te chama para você passar aperto, não, irmãos. Deus te chama e te capacita. O talento Ele já te deu, mas Ele vai te capacitar dentro daquilo que Ele já te deu, porque Ele tem prazer nisso. Ele tem prazer em ver o filho dele trabalhando para o reino dele. Então, quando Jeremias levanta essa situação, o Senhor diz para ele: não digas eu sou uma criança, porque aonde eu te enviar, você vai. Você está indo onde Deus está te enviando? Você está fazendo o que Deus está mandando você fazer? Ou você está dizendo para Deus que você não consegue? E o Senhor continua dizendo para ele: tudo que eu te mandar, você vai dizer. Não importa se é para o rei, não importa se é para o povo, você vai dizer. Tudo que eu te mandar, você vai dizer. E não vai ter medo. Lembra de Josué? O Senhor fala: não temas, ser forte e corajoso. 3 vezes no mesmo capítulo, o Senhor está falando a mesma coisa. Porque, gente, se repete. O Senhor chama, o Senhor capacita e o Senhor dá força. E o Senhor direciona e o Senhor fala. Com Josué foi a mesma coisa. Veio a minha palavra do Senhor e o Senhor falou a Josué dizendo. É a mesma coisa. Os servos que o Senhor chama da mesma maneira. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Você está triste? Você está com luta? Eu estou com luta, irmãos. Vocês me veem pregando aqui, vocês falam: nossa, pastora é tão feliz. Sou feliz em Cristo, eu sou feliz, né? O Senhor é a minha alegria, o Senhor é a minha força. Vocês acham que não tem luta? Não, tem luta. Todo dia um leão se levanta. E às vezes, né, pastor, a gente mata o leão de alguém que esqueceu de matar, né? A gente fala: mas que leão é esse, gente? Eu já matei o meu. Alguém esquece de matar, a gente não mata o leão dos outros. É a vida assim. Mas não são as circunstâncias que vão fazer o meu ministério andar ou não. Meu ministério tem que andar independente das circunstâncias. Porque enquanto eu estou fazendo a obra de Deus, enquanto eu estou cuidando do reino, o Senhor está cuidando dos meus negócios. O Senhor está cuidando da minha família. O Senhor está cuidando da minha saúde. O Senhor está cuidando da minha família. Assim funciona. E foi o que aconteceu com Jeremias. Enquanto Jeremias cumpriu o chamado dele, o Senhor cuidava de Jeremias. E a palavra do Senhor: não temas, eu vou contigo, eu serei contigo por onde você for. E aqui, quando o Senhor toca na boca de Jeremias, o Senhor capacita Jeremias. E Ele está dizendo para Jeremias: tudo que você falar, eu vou falar através de você. A partir de agora você é o meu recurso. A partir de agora você é a boca de Deus para este povo. A partir de agora você é o meu arauto aonde você for. E ponho-te sobre as nações e sobre os reinos. Olha que palavra forte que o Senhor diz a Jeremias: arrancar, derribar, destruir e arruinar. Irmãos, nós somos chamados para destruir, para desgraçar o inferno. Se nós não fizermos isso, a gente não está trabalhando direito.
Eu já ouvi isso, eu não me lembro qual pastor que falou, que quando a gente acorda, lá no inferno eles começam a falar, levantou, vai começar a fazer estrago aqui. Eu já ouvi um pastor falar isso. Só que Jeremias não foi levantado só para fazer estrago no inferno, não. Porque o texto não terminou, não. E diz assim, e para edificares, e para plantares. Porque no reino nós edificamos e nós plantamos. Enquanto nós estamos edificando e plantando e tendo festa no céu, porque quando nós estamos trabalhando para o reino, tem vidas se convertendo, tem vidas se arrependendo e a festa no céu, quando o pecador se arrepende. Quando nós estamos aqui cantando e um de nós se arrepende e fala, Senhor, perdão pelo que eu fiz hoje, eu agi errado, é o pecador que se arrepende, tem festa no céu. Quando nós estamos aqui pregando e alguém se arrepende, tem festa no céu. Então nós estamos plantando, nós estamos edificando. Em contrapartida, está tendo prejuízo no inferno. Então nós estamos cumprindo aquilo para o qual nós fomos chamados. Esse é o nosso chamado. O meu chamado, o seu chamado não é igual, porque nós somos um corpo de Cristo. Nós não temos que fazer a mesma coisa, nós não temos que nos comparar. Jeremias achou que tinha que ser igual ao pai dele. E talvez outros servos de Deus acharam que tinham que ser igual a outras pessoas. Irmãos, durante o louvor, eu não gosto de chegar atrasado em igreja, quando eu vou pregar. Porque, olha, a quantidade de troço que eu escrevi. Tinham 4 folhas. Eu consegui fazer em 2, frente e verso. Eu não li nada até agora, vocês conseguiram ver? Porque a gente não lê, né? Quem prega sabe disso. Mas eu gosto de participar do louvor, porque o que eu vou pregar sai do louvor. E Deus vai ministrando em mim. E aí eu anotei alguma coisa aqui durante o louvor que me chamou muita atenção, que foi sobre identidade e sobre propósito. E eu anotei algo aqui que Deus foi falando comigo durante o louvor. Abraão se tornou pai de grandes nações. Todo mundo sabe disso. Mas Abraão era filho de idólatra. Um filho de idólatra se tornou um pai de grandes nações. Moisés era filho de um escravo. O que a Bíblia fala do pai de Abraão era só o nome. O que a Bíblia fala do pai de Moisés era só o nome. E Moisés se tornou o libertador de Israel. Davi também só fala o nome do pai dele. Era um homem que tinha ovelhas. E Davi se tornou um rei. Quando a gente fala de Jeremias, Ezequiel e João Batista, eles eram filhos de sacerdotes. E eles se tornaram grandes profetas de Deus. Ezequiel também tem um grande livro. Inclusive, Jeremias e Ezequiel são os livros considerados os livros dos profetas grandes na Bíblia. São livros escatológicos do Velho Testamento. São livros que apontam para o Messias no Velho Testamento, assim como João Batista aponta para o Messias no Novo Testamento. E aí eu pergunto para vocês: e você? É filho de quem? E você, o que você tem se tornado? Para onde você está indo? Eu sei de quem eu sou filho. Eu sei para onde eu estou indo. E eu sei para onde o que eu estou me tornando. E eu sei a hora, às vezes, que eu tenho que parar e tenho que pensar, não, estou errando o caminho, e eu tenho que acertar. Porque às vezes a gente esquece. E 2 coisas que eu queria comentar com vocês antes de encerrar. Eu conheço um pastor, ele é pequenininho assim, para mim qualquer pessoa daqui para cá é pequenininho, ele é mais ou menos assim. Ele é pequenininho, e ele é mansinho, ele fala assim, mansinho que eu falo assim, não é assim igual a mim que fala com os braços também. E eu ainda não tinha visto ele pregar do jeito que eu vi ele pregar esses dias. E aí ele começou a pregar daquele jeitinho dele, ele começou a falar em missões. E de repente, aquele pastor ficou assim, passou do teto, falando de missões. E eu fiquei muito assustada com o que eu vi. Ele cresceu de uma tal maneira durante a palavra, e quando acabou o culto eu fui falar com ele. Falei, pastor, eu não imaginava que a chama da missão era maior que você. E ele falou, não, mas é, pastor. E ele começou a falar comigo. E eu falei com ele, você entendeu o que é o chamado? Ele falou, mas é a minha vida a missão. Eu falei, eu jamais na minha vida vou ter competência de falar de missão como você fala. Os irmãos entendem isso?
eu jamais vou querer falar de missão. E eu dei aula de missiologia há pouco tempo no curso de teologia. Falei, se eu soubesse, eu tinha te chamado para os meus alunos te entrevistarem lá, porque você vai dar aula disso melhor do que eu. E glória a Deus por isso, porque nós somos um corpo. Uma pessoa que eu não imaginava que fosse desse jeito. O chamado dele é para cuidar de vidas. Então a fala dele sobre o assunto é perfeita, é grande. Ele não apareceu durante a pregação, mas a missão saiu dele de uma tal maneira que envolveu a igreja que até eu tive vontade de fazer uma coisinha. Muita coisa não, mas uma coisinha me deu vontade. De tanto que ele falou com paixão, com amor. Aí depois ele foi orar, ele complementou a mensagem na oração. Eu falei, gente, o que é isso? Eu nunca tinha visto algo daquele nível, de uma pessoa que aparentemente está no meio da igreja, está sentada no meio de nós e a gente não vê nada. E hoje eu vivi uma experiência que também me assustou muito. Comentei com ele quando eu cheguei em casa. Uma mãe de aluno, que eu faço atendimento, né, aluno especial, chegou na escola, disse que queria conversar comigo. Eu imaginei que era sobre o aluno. E aí eu falei, não, vamos lá na sala. Aí o menino não tinha ido no horário do atendimento. E ela começou a me contar a vida dela, os problemas dela. E eu comecei a orar e falei, meu Deus, eu vou falar o que é essa mulher? Você não sabe, não conhece, não sabe se a pessoa tem algum tipo de religião. E eu estou ouvindo, aí levei para o lado lá psicológico, precisava que aqueles anjos estivessem lá para me ajudar, mas não estava. Aí fui tentando um pouquinho para esse lado de cá, orientei que procurasse um psicólogo, mas Deus tocando muito no meu coração sobre a questão espiritual. Aí eu fui devagarzinho e perguntei, você tem alguma religião? Aí ela falou que já tinha ido numa igreja e tal, aí eu entrei. Aí entrei mandado, terminei orando pela mulher, a mulher chorando compulsivamente. Gente, isso dentro da escola. E ela disse para mim que ela chegou na escola para me informar por que o filho não tinha ido. Mas que quando ela me viu, algo disse para ela assim, desabafa com ela. Aí eu falei, cara, foi o Espírito Santo que mandou você fazer isso. E aí todas as vezes que essa situação acontece, o Espírito Santo diz para mim, tá vendo por que você foi chamada para ser pastora? É por isso que a gente é chamado. E às vezes a gente não entende. Às vezes a gente não procura, mas as situações vêm até a gente. E quando a situação vem, a gente tem que pegar e a gente tem que resolver. E por que eu estou dizendo isso tudo para vocês? Para a gente entender o chamado e aquilo que Deus tem para nós. E agora encerrando mesmo. Irmãos, a história de Jeremias, só nesse capítulo 1, o 2 já começa dizendo de novo, e veio a minha palavra do Senhor. A história de Jeremias no capítulo 1 começa, veio a palavra do Senhor. O Senhor diz para Jeremias, eu te conheci, te santifiquei, te enviei, não temas, eu sou contigo para te livrar. O Senhor capacita Jeremias e ele coloca Jeremias sobre as nações. E vocês sabem como termina a história de Jeremias? Lá em Jeremias 44, o povo já estava cativo lá na Babilônia e Nabucodonosor libera Jeremias, para Jeremias ir para onde ele quiser. Fala, rapaz, você vai para onde você quiser. Se você quiser ir para a Babilônia com a gente, você não vai cativo não. Se você quiser ficar aqui, você fica. Se você quiser ir para o Egito, você vai. Você vai para onde você quiser. Ele levou todo mundo, deixou o povo mais pobre lá, mas Jeremias, ele deixou à vontade. Sabe por quê? Porque Jeremias permaneceu fiel a Deus no meio de uma apostasia. Irmãos, nós estamos vivendo um período de apostasia no meio evangélico. Não está fácil não. No nosso meio não está fácil. Hoje em dia está muito difícil permanecer. Porque nós não estamos passando lutas só no nosso trabalho, na nossa família, por onde nós andamos, não. Nós às vezes estamos passando luta dos nossos iguais. Mas a palavra do Senhor para nós é, você sabe qual é o seu chamado? Você sabe qual é a sua identidade em Deus? Então permaneça, porque o Senhor é contigo e o Senhor vai te preservar até o final. Amém? O Senhor abençoe.